Olá a todos e todas. Eu sou a Cláudia Antonelli, diretora de publicações e divulgação da FEBRAPSE, a Federação Brasileira de Psicanálise. E eu tenho a grande satisfação de anunciar a terceira temporada do Associação Livre, cujo tema inicial será a apresentação de nosso novo conselho diretor da FEBRAPSE aos nossos colegas todos e ao público em geral que nos acompanha. Venha conosco. Olá a todos, eu sou a Cláudia Antonelli, diretora de publicações e divulgação da FEBRAPSE, a Federação Brasileira de Psicanálise. Estamos na terceira temporada do Associação Livre, cujo tema inicial está sendo a apresentação de nosso novo conselho diretor, que assumiu sua gestão no dia 1º de janeiro deste ano. E é uma imensa honra e satisfação estar hoje com a atual diretora do Conselho Profissional da FEBRAPSE, Maria Arleide da Silva. Muitos dos colegas já a conhecem, mas vou apresentá-la. Arleide é psicóloga, psicanalista, membro titular e analista de data da Sociedade Psicanalítica do Recife, a SPRPE, filiada à Federação Brasileira de Psicanálise, a FEBRAPSE, e à Federação Psicanalítica da América Latina, a FEPAL, e também à Associação Internacional de Psicanálise, a IPA. Na Sociedade Psicanalítica do Recife, Arleide cumpriu diversas funções e ainda cumpre, foi diretora financeira, presidente de 2011 a 2012, diretora do Instituto de Psicanálise em 2 biênios, 19 a 20 e depois de 21 a 22, e mais recentemente foi eleita e está em exercício no biênio de 2025 a 2026 como diretora do Instituto de Psicanálise, agora em sua terceira gestão. Lá, Arleide também foi membro da Comissão de Ensino do Instituto de Psicanálise por mais de 13 anos, coordena uma pesquisa em andamento na clínica social. Não bastasse, Arleide também tem um importante percurso acadêmico, sendo mestre e doutora em saúde materno-infantil pelo Instituto de Medicina Integral, professor Fernando Figueira. Além de ser também membro da Rede Ibero-Americana de Ecobioética e ter coordenado o Grupo de Estudos da Violência no IMIP, grupo oficial pela CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Além de não citarei seus diversos artigos e capítulos de livros publicados sobre psicanálise, ética em pesquisa, violência contra a mulher, adolescentes e crianças, para poder preservar um pouco aqui do nosso fôlego e podermos conversar agora sobre o conselho profissional. Bem-vinda, Arleide. Obrigada, Cláudia. É uma satisfação imensa estar aqui e poder conversar com você nessa tarefa que tem sido tão plena de desafios, eu acho que a todos nós, inclusive, porque muitas coisas novas, e eu digo a sua tarefa também, na sua diretoria, pela qual eu quero lhe parabenizar, inclusive, hoje, aproveitar essa oportunidade e dizer que é uma satisfação imensa poder conversar sobre a diretoria do Conselho Profissional, sobretudo nesse momento, com tantos desafios que temos, todos nós, por conta de toda a conjuntura em torno da nossa tão querida e estimada disciplina psicanalítica. Então, começando por aí, né, Arleide, o conselho profissional, muita gente não sabe, ela tem uma longa história. E a minha primeira pergunta e curiosidade, convite que te faço então, é nos falar um pouco o que é isso, conselho profissional, para que serve, né? E como começou essa história do conselho profissional da FEBRAPSE. Cláudia, o Conselho Profissional da FEBRAPSE teve início, muito provavelmente, eu não sei precisar exatamente a data, nos idos do ano 2000, talvez um pouco antes, porque antes um pouco disso, em 1996, já enfrentávamos não um desafio como o de agora, mas coisas semelhantes têm acontecido à psicanálise com essa tentativa ou esse movimento de fazer progredir e avançar a mercantilização da psicanálise.
E naquela época já existiu isso, existiu uma instituição que se intitulava Ortodoxa em Psicanálise, que inclusive utilizou os nossos nomes e de pessoas de outras instituições, eu acredito, para divulgar no seu site. Foi uma coisa muito problemática, estranha, até porque nós estávamos, vamos dizer assim, inaugurando essa época midiática de internet. Então, isso tudo nos causou muita surpresa, e, inclusive, eu sei que ao longo do tempo, com todas as providências que foram tomadas, e aí entra o nosso colega, o Wilson Amendoeira, da Sociedade do Rio de Janeiro, o Wilson, que tinha sido diretor da então Associação Brasileira de Psicanálise, a ABP, já há algum tempo, FEBRAPSE. O Wilson é quem tomou as iniciativas para começar a conversar com colegas dentro da instituição e fora dela, colegas de outras instituições psicanalíticas do Brasil, entidades reconhecidas, sobre o que estava acontecendo, porque é um curso, Cláudia, que se oferecia, e para minha surpresa, eu ainda o encontrei na internet ontem, né, pesquisando sobre isso. Ele ainda existe. Existe, e diz está comemorando 30 anos de uma coisa assim totalmente absurda, de um curso oferecido como uma capacitação em psicanálise, onde você pode ser didata com um curso de capacitação de 6 meses, por aí vai. O que é totalmente absurdo, inadequado, para dizer o mínimo, antiético, não é? Porque todos nós que somos de fato psicanalistas sabemos que a psicanálise não pode ser ensinada dessa maneira. A psicanálise não se ensina, ela se transmite. E ela se transmite com base nos seus pressupostos trazidos por Freud lá há mais de 120 anos atrás, há 125 anos por aí, fundados, obviamente, nessa égide subversiva sob a qual se instituiu e se originou a psicanálise, quando traz à tona a questão do inconsciente e de o homem não ser o dono absoluto do seu destino, que causou já à época tanta discordância em relação à própria psicanálise que estava sendo criada por Freud. E aí nós trabalhamos com bases muito, ainda que com toda subjetividade, mas nós temos pressupostos éticos e para a nossa formação, para a nossa prática, que são extremamente rigorosos, são cumpridos, cada uma das instituições, né, reserva as suas diferenças, mas nós temos como base, e aí eu lembro da história do movimento psicanalítico, que para a gente falar em psicanálise, você não pode descartar a existência do inconsciente, do recalque, da importância do símbolo. E a partir do momento em que se tenta institucionalizar a psicanálise dentro da vida acadêmica, isso faz com que se perca totalmente o sentido do que é ser psicanalista, que é uma construção de uma vida. Nós entramos todos numa formação, nós estudamos, nós fazemos nossa supervisão, atendemos nossos pacientes, iniciamos antes disso, muito antes, as nossas próprias análises, que é talvez a coisa mais importante que nós temos dentro do, como nós temos dito hoje, o quadripé sobre o qual nós assentamos o nosso saber e a construção do nosso conhecimento e da nossa prática. A teoria, a técnica, a supervisão, a análise e os nossos institutos, que são o espaço de formação autorregulado por uma vida, tanto dentro do Brasil como lá fora. Na verdade, nós herdamos a psicanálise bem lá de fora, trazida aí por Freud, e essa psicanálise que toda instituição que se diz psicanalítica, de fato, o defende e defende baseado nos princípios freudianos, sempre.
não é? Não é você dizer que você se baseia nos princípios freudianos. Se você se baseia nos princípios freudianos e você foge a esse modelo que a gente tem de formação, que ela é transmitida, e nessas bases, você não está praticando a psicanálise. Há uma distância muito grande. E aí surgiu já naquela época e foi quando o Wilson, então, começa a se movimentar, procura, aquela época, o Conselho Federal de Psicologia também saiu, e a partir daí se cria o movimento Articulação das Entidades Psicanalíticas Brasileiras, que já está agora com 25 anos. Tem a participação de cerca de 30 instituições ou mais no momento, e do qual nós até hoje fazemos parte, e é um coletivo que defende a não regulamentação da psicanálise sempre. Porque essa regulamentação, a lei seria o quê? O que nós vemos é muito a questão de tentar mercantilizar o trabalho e a formação analítica, só que sem nenhuma consideração, nenhum respeito pelos princípios dela. Até porque, veja, não vai caber nunca, a psicanálise nunca vai poder ser uma graduação dentro de uma universidade. Porque os princípios que regem a psicanálise, tal qual Freud nos demonstrou, nos ensinou e nós praticamos até hoje, ela não cabe dentro de uma graduação. E aí a gente entra na discussão do que nós estamos vivendo hoje em relação à psicanálise. E não sei, de qualquer maneira, vamos deixar aqui o registro novamente da audiência pública que houve no ano passado, com resultados extremamente positivos para nós, psicanalistas, porque já tínhamos em torno de 29 mil e mais alguma coisa de pessoas nas graduações em várias faculdades, todas privadas, e elas deram entrada num pedido lá no MEC, e foi quando o movimento, a articulação, nós, mais uma vez, nos mobilizamos, e os colegas que nos precederam já trabalharam demais acerca desse tema sempre ao longo dos anos, porque as coisas não aconteceram exatamente dessa maneira antes, mas aqui e acolá a gente vê que ela vem se repetindo, e agora ela chegou com uma força muito grande, sabe, Cláudia? Quando se coloca um curso de psicanálise querendo qualificá-lo, não sei se a palavra está bem adequada, assim, do ponto de vista das regras da educação, mas torná-lo um curso de graduação. E o nosso trabalho, o trabalho do Movimento Articulação, foi muito bem sucedido, porque o movimento conseguiu contato com o MEC, existem dentro do movimento vários grupos de trabalho, então esse grupo que estava tentando contato com o MEC conseguiu, a partir daí também se conseguiu o deputado Foleto, que conseguiu realizar uma audiência pública dentro da Câmara de Deputados em Brasília. Nós conseguimos, dentro da FEBRAPS, articular muitos dos nossos a participarem, a entrar online para participação, as pessoas podiam deixar lá suas perguntas, e tudo isso teve um resultado muito exitoso, porque finalmente se começou a esclarecer, e aí o MEC, de uma maneira muito boa para nós e muito correta, vamos dizer assim, para quem se responsabiliza pela educação no nosso país e, consequentemente, pela a saúde da população, porque é outro risco para o qual o movimento Articulação apontou. Não é só uma questão de que a psicanálise ela está sendo deturpada, eu não encontro nem adjetivos para qualificar uma ação dessa natureza, quando nós sabemos da seriedade que é o nosso trabalho e a nossa prática. E uma das coisas bem importantes, dentro da nota técnica que nós, inclusive, divulgamos nesta semana, são as conclusões do MEC, porque o processo lá dentro é assim: as universidades solicitam,
O SERES, que é o Serviço de Regulação, ele examina e ele dá um parecer. E assim, o Ministério da Educação, ele tomou essa verdade e ele fez dela quase que uma lei, assim, determinando que qualquer coisa diferente do que se pratica de fato na psicanálise é um engodo, que isso pode causar equívocos à população. Isso é uma coisa grave que eles viram e que eu vejo como um ponto extremamente favorável. Pode e causa, né? Sim, A gente escuta, né, Leide, bastante coisas sérias, né, que acontecem aí, advindas, né, dessa situação que deturpa, né, que desvia de alguma forma os preceitos ali desde Freud, né, de uma transmissão, da qualidade da, enfim, de um contorno para essa transmissão, para essa preservação do legado. Então é um assunto muito sério, né? Eu vou sentindo isso e aprendendo, né, com você aqui nos contando essa história e esse momento atual. Sobre este momento atual, claro que é um horizonte bem complexo esse, mas tem algo mais que você gostaria de destacar deste momento, dessa batalha, né? vamos dizer assim, Cláudia, eu considero que nesse momento, essa primeira batalha, se é que a gente pode considerar como uma primeira, ou essa mais recente, ela está vencida. Vencida, de certo modo, na medida em que a regulação que o Ministério da Educação fez não permitiu a essas graduações o nome de graduações em psicanálise, ficou como estudos psicanalíticos. Está muito claro na conclusão que eles não podem nunca exercer a clínica, o curso não permite isso, o curso que eles estão fazendo, e eu acho que nós temos sim outros grandes desafios, porque não cessam, Cláudia, os movimentos em torno dos quais as pessoas ficam se articulando para tentar, de alguma forma, vamos dizer, modificar o que é a nossa prática ou tentar burlar o exercício psicanalítico de uma maneira equivocada, ruim, inadequada e atrogênica para a população. Isso não cessa, é uma constante. E é isso. Acho que estamos, inclusive, eu diria que num momento bem favorável, sabe, Cláudia? As nossas, vamos dizer assim, a nossa reivindicação da vida inteira e de várias vidas de vários psicanalistas desde lá do começo, para que a psicanálise continue sendo praticada da maneira séria, ética, rigorosa, como ela sempre foi. Uma coisa que me assusta, né, Leide, você mencionou a questão dos cursos de graduação e também estendeu para um cenário que todos veem hoje em dia, né? Você mencionou cursos aí de 6 meses e coisas e tal. E me assusta porque se adota, de alguma forma, os termos que a gente utiliza para uma formação, por exemplo, IPA, que é por onde a FEBRAPS se transita na formação de seus membros, né? Então, por exemplo, se adota o termo de análise didática, o termo de supervisão clínica, de análise pessoal, só que de uma maneira absolutamente deturpada, né? Eu vou usar assim o termo, né? Por exemplo, de uma análise que seria pessoal, só que com que analista? Começa daí. Onde se formou esse analista? Que frequência, que mergulho, que envolvimento, né? Enfim, que alicerce tem essa formação, que às vezes adotam o termo, mas sem nenhuma estrutura, né? Como se fosse igual. Esse acho que é um grande equívoco que a população enfrenta de alguma forma, né? Que é um empréstimo inadequado, não é, Totalmente, é. Cláudia? Dos nossos conceitos, da nossa prática, da nossa estrutura de formação, digamos assim, das nossas normas, porque nós nos autorregulamos e nos organizamos dentro das nossas instituições. E todos nós cumprimos processos de termos seminários, de termos supervisões, de realizar nossas análises. É tudo muito. Tem sua organização. E é como se, de fato, essas outras, não sei nem se posso chamar de instituições, não sei que nome dê,
elas tomassem, não é nem de empréstimo, sabe? Elas tomam de É um furto, né? furtam os nossos conceitos, a nossa instituição, inclusive, e as outras instituições, e tentam se apropriar, inclusive deturpando o trabalho, a prática, mais do que deturpando. Realmente, como eu lhe falei no princípio, às vezes me faltam adjetivos para qualificar isso pela dimensão do problema e do problema ético Da gravidade, né? muito, muito grave, não é, Cláudia? Até porque, veja, a gente cuida de pessoas, a gente cuida de pessoas, de saúde mental. Nós temos tantos trabalhos a vida toda, não é, para nos formar, tanta dedicação, e se utilizam da psicanálise como se fosse possível você ir lá na universidade, ter umas aulas e pronto, você está pronto. Ou talvez menos do que isso, porque às vezes vem aquelas sugestões de. Sugestões não, né? Quem não já pegou, não já recebeu aí no Instagram, sei lá onde, curso de psicanálise, não sei aonde, 6 meses, 4 meses, um ano, parcelamos, fazemos um pacote, tem coisas dessa natureza, Cláudia. Entendeu? Você também me falta a palavra. Tem momentos com essa história, né? A gente É. sente um mal-estar tremendo, profundo e falta a palavra. Agora, Arleide, eu vou fazer uma pergunta leiga. Eu sou psicanalista, eu sei a diferença, mas como tem um grande público que nos acompanha de fora da nossa área, eu perguntaria assim para você: por que que a psicologia, a graduação do psicólogo feita numa universidade, e ali ele tem a licença, se ele quiser, né? O aluno ele pode parar no bacharelado, ele pode seguir para uma licença plena. Por que que ele tem ali o direito e a formação para atender e o psicanalista não? Eu acho que é uma diferença importante. Por que que não cabe a psicanálise dentro da graduação e cabe a psicologia? Inclusive, muitos pacientes perguntam, né? Mas afinal, qual a diferença? Veja, a diferença eu acho que reside exatamente no fato, né, Cláudia, de que Freud começou tudo. Daí foram se criando outras disciplinas, outras teorias, teorias psicológicas, não metapsicológicas. Nós próprios sabemos, que eu já citei aqui hoje, a história do envolvimento psicanalítico, quando Freud precisou delimitar ali, assim, o que é psicanálise. Foi exatamente o momento que começaram a existir posições divergentes, que hoje são outras teorias, e se criaram muitas teorias psicológicas, Cláudia. E aí eu acho que é aí que reside exatamente a diferença entre a psicologia e a psicanálise, porque você aprender teorias, aprender um pouco sobre desenvolvimento infantil, eu não sei da tua formação, mas a minha foi de psicologia, a formação inicial, e você sabe que a gente vê um leque, né, passa por alguma coisa de metodologia, não tem um estudo aprofundado, é muito diferente, não é, Cláudia? Porque a questão da transferência dentro do nosso trabalho, ela é fundamental, assim como a questão da identificação com a instituição que você escolhe para fazer sua formação, essa forma transversal como as nossas análises colhem de alguma maneira o conhecimento teórico, técnico, como isso nos ajuda a clinicar e como a gente está sempre aprofundando esse conhecimento. É uma coisa que não acontece de forma nenhuma na psicologia. É muito diferente. Aí vem a coisa da psicoterapia. A psicoterapia, ela serve aos tratamentos, vamos dizer assim, que não são os tratamentos de longuíssimo prazo, como os tratamentos analíticos. É muito diferente a profundidade, é exatamente, eu acho que a questão metapsicológica trazida por Freud. E outra coisa que é a defesa que sempre houve de uma psicanálise leiga e laica. Isso também não existe dentro da psicologia, quer dizer, são
conhecimentos, saberes muito distintos. Você aprende algumas coisas, você aprende sobre testes. A gente não estuda essas coisas na psicanálise, a gente estuda Freud, a gente estuda os neofreudianos, a gente estuda os outros colegas que estão escrevendo coisas muito importantes aí nesse momento, mas tudo com as bases lá na teoria freudiana, que é uma coisa muito distante de um trabalho de psicoterapia, que inclusive a gente sabe que tem um leque de possibilidades imenso dentro da psicologia para o exercício das psicoterapias. Então, não se comparam. Então, por isso a psicologia cabe lá dentro. Porque a psicologia pode ser ensinada, não é? Você não está buscando transmitir, nem esperando que a sua transferência, que o seu processo analítico, que não existe isso, né? Perfeito. São fazeres muito Muito distintos, né? Muito distintos. diferentes, e acho importante isso que você está ressaltando. E eu gostei muito, Arlede, do paralelo que você fez entre esse trabalho contínuo de formação que nós temos, né? Eu acho que aí entra uma ética do psicanalista, né? A ciência ou a consciência dessa formação até o último dia, né, do nosso fazer, que envolve aí as conversas com os pares, as leituras, atendimento, o trabalho com a instituição, é um fazer bastante complexo, né? Mas eu gostei o paralelo que você fez, então, da continuidade interminável, de certa forma, da nossa formação, com esse trabalho de preservação do rigor e dos preceitos éticos de uma formação em psicanálise, que também é constante, né? Nasce, né, de bastante tempo atrás, mais de 2 décadas, como você nos contou aqui, e a gente sabe, sente e vê que é algo que cada vez mais se intensifica a necessidade dessa espécie de resistência para a preservação do nosso edifício, que é a psicanálise ética e com rigor, né? E nesse sentido, Arlede, como é que você vê a continuação? A gente está aqui em 2026, já aí há quase 3 décadas dessa luta, de certa forma, né? Ou desse movimento, enfim. Como que você vê a sequência disso? Cláudia, eu penso em termos do movimento articulação das entidades psicanalíticas, com certeza será o movimento de se manter a resistência em relação à manutenção da psicanálise como ela precisa ser exercida, como nós a exercemos, sem dúvida nenhuma. O quanto nós teremos que trabalhar por isso é uma interrogação, mas no momento há vamos dizer assim, um leque de espaços para trabalho nas várias frentes, um leque de frentes de trabalho, vamos dizer assim, por essa manutenção. Seja em relação a esses cursos universitários, né, eu lhe falei dos números aí, quase 30 mil pessoas para serem colocadas no mercado de trabalho, Assustador, né? é assustador, assustador, seja em relação a esses cursos, a outros que possam vir, como também a essas outras notícias das quais nós temos tido informações, como todo mundo, né? As informações chegam para a gente na Febraps, pelos colegas, nas nossas sociedades, oh, o que é isso? O que é que se vai fazer com isso? E assim, o que a gente está fazendo com isso é tentar desmistificar esse isso, mostrar que isso que estão tentando mostrar, de fato, sequer existe, porque é nada, Cláudia. Aliás, é pior. Se fosse nada, não prejudicaria a população, né? Perfeito. Não colocaria, inclusive, em risco a saúde mental da nossa população. Isso é uma coisa grave. E psicanálise é uma coisa muito séria. Então, a perspectiva de trabalho é essa. Em relação à diretoria, meu pensamento hoje é que nós somos já só membros na Febraps, em torno aí de 2.500 membros. Somos muitos e
ainda temos os nossos analistas em formação, não lembro agora quantos são no Brasil. Então, somos 19 federadas e minha ideia no momento, a gente já começou a trabalhar em função desse objetivo, é de tentar conversar, vou ver como eu consigo se agregar e formar reuniões com três, quatro federadas aí para ver se a gente conversa com todo mundo, se aproxima, passa essas informações, né? Por isso que eu achei muito, muito importante esse convite para essa conversa com você aqui. E todas as conversas, Cláudia, que nós pudermos ter sobre a psicanálise, elas devem ser levadas, elas devem ser claras, objetivas, né? Como você falava, Charlene, tem muita gente que nos escuta que é leiga, né? Acho que é bom só acrescentar, inclusive, Cláudia, que eu falei da diretoria, mas acho que me faltou poder dizer como a gente se organiza, porque aí se criou a diretoria e cada federada tem um representante na diretoria. Então, minha reunião é sempre com os representantes das federadas. Estamos juntos no conselho diretor da FEBRAPS, né, onde a gente tem contato também com todo mundo, inclusive para esse trabalho, que é uma frente de trabalho, um grande desafio, né? Um grande desafio. Eu encaro assim e penso que começamos o ano de uma maneira bastante exitosa. E assim, a gente precisa, não é só trazer e engajar os nossos, a gente precisa esclarecer a população. E nós podemos fazer isso, eu acho. Se cada um de nós tiver o compromisso de, onde for falar, poder se apresentar, poder se identificar como a gente está identificado aqui hoje. Eu tenho um nome, eu tenho um sobrenome, eu tenho instituição. Isso é muito importante e poder trazer à população a clareza da distinção entre o que é psicanálise e o que não é psicanálise. Eu acho que isso é muito importante e será um trabalho, inclusive nosso, eu acho que assim até de proteção à saúde da população, sabe, Cláudia? Eu também acho isso. Física e mental, eu acho que os danos podem Sim, ser tão grandes que podem pôr de fato pessoas em risco, né, de morte de alguma forma, né, levando a uma situação extrema. Em termos dos nossos pares, eu acho que de alguma forma todo psicanalista, todo colega deveria te assistir, se informar, porque sabendo ou não de todo esse movimento, de toda essa resistência, esse trabalho que eu sinto você convidando os colegas a se juntarem, né? Colegas nossos também, porque nos toca a todos, né, Arlede? Isso nos toca a todos. sim, com certeza. Porque veja, esse é o nosso trabalho, e é o nosso trabalho não pelo tempo da minha existência, pelo tempo do meu trabalho próprio, nem do seu próprio, mas é o trabalho do analista que existe há mais de um século, Cláudia, e que é reconhecido, e que é sério, e que beneficia as pessoas. Então, a defesa é por isso e, obviamente, pelo nosso exercício, sentar, vamos dizer, de alguma forma não deixa de ser uma ameaça à psicanálise, todas essas coisas, claro que sim. E nós que acreditamos e sabemos, que não é só acreditar, é acreditar e saber que a psicanálise de fato é coisa séria, é que nos mobiliza e não nos deixa nenhuma dúvida de que cada defesa, cada movimento nosso de resistência valerá a pena. Arlide, antes de te agradecer, eu vou aproveitar a sua deixa. Agora há pouco você disse a importância de se saber o que é psicanálise, o que não é psicanálise. Eu vou convidar quem estiver assistindo e tiver dúvidas, como você disse agora há pouco, essas coisas não nos deixam dúvidas e não nos deixam quando a gente percebe algo equivocado em relação à psicanálise, a gente logo identifica. Mas talvez pessoas aí não saibam exatamente o que é e o que não é. Eu vou convidar para escrever aqui nos comentários da nossa
divulgação, qualquer dúvida que tenha a respeito desse assunto, que é um assunto complexo, importantíssimo, vital em muitas circunstâncias, então podem colocar dúvidas, perguntas, comentários, opiniões, se precisam saber de alguma instituição, de algum órgão onde possam também se informar e saber mais, qualquer coisa nesse sentido é bem-vinda, se pudermos ajudar, né, Arleide? Aí a gente vai corresponder. Acho excelente a sua iniciativa, Cláudia, porque não fica só a escuta das pessoas, mas a possibilidade delas poderem, de fato, esclarecer as suas dúvidas. Muitas vezes as pessoas não têm como esclarecer, não tem, de fato, e na necessidade elas procuram o profissional que está lá ofertando seu serviço, né, Cláudia? E não tem sequer nenhuma informação de que serviço é aquele, nem se ele serve. E os estudantes também. Sim, os E os estudantes. estudantes também, eu acredito que muitas vezes entram nos cursos dessa natureza equivocados. Sim, às vezes atraídos, né, por uma Sim, sim, facilidade, preço melhor, né, por questões sim. assim, e você falou, é muito pior que o nada. O dano acaba sendo, infelizmente, muito maior, né? Arleide, eu acho que essa conversa poderia ir adiante, tanto que eu acho que em breve te convido para voltar aqui. O assunto continua, né? É um assunto Sim. que deve continuar. Quero te perguntar se você quer dizer algo para poder finalizar. Quero agradecer a você. Quero convidar todos, aproveitar aqui a oportunidade, convidar todos os colegas que fazem parte da FEBRAPSE, os analistas e os analistas em formação a participarem dessas reuniões que nós vamos agendar nas suas federadas e convidar a população inteira que nos escutar a nos enviar perguntas para que nós possamos esclarecer. Acho que nesse momento, Cláudia, isso é uma coisa assim primordial para que a psicanálise ela não fique só no âmbito das nossas, assim, o conhecimento pelo menos básico do que é o serviço, o trabalho que a gente faz. Não fique no âmbito das nossas instituições, porque uma conversa dessa minimamente esclarece alguém que tem as suas dúvidas e que pode se tocar em relação a que tipo de serviço é que está procurando. Isso é uma coisa protetiva até. Arleide, muito obrigada pelo seu tempo, pelo seu conhecimento, pela sua dedicação, pela sua paixão. A gente percebe o quanto você é envolvida com essa questão, com esse assunto. Então, te agradeço por isso. Em meu nome, e tenho certeza que em nome de muitos colegas aqui do nosso país. Eu que agradeço, Cláudia, a oportunidade e realmente eu acho que vai ser difícil me ver fazendo alguma coisa pela qual eu não esteja apaixonada, viu? Que bom. Mas lembrei Freud agora, que tem uma frase dele, não lembro exatamente qual é, mas ele fala para Marta, né, da dedicação dele intensa às coisas que ele gosta. Pronto, isso aí também eu só acho que é uma certa identificação. Provavelmente eu sou apaixonada pelo que eu faço. E da dedicação da Marta por ele, né? Sim, sim, com certeza, com certeza. Para poder fazer tudo o que fazia, né? Hoje eu falava Sim, disso num seminário lá essa manhã, lá no Instituto. E que é um pouco aqui também, né? Esse trabalho em essa força-tarefa, né, Arleide? Certamente você encabeçando todo o conselho profissional da FEBRAPS atualmente e contando com a força de muitos colegas, de muitos participantes, né? Das entidades, do articulação, tudo isso junto formando essa imensa força-tarefa em prol da preservação de uma psicanálise ética e rigorosa, no bom sentido do termo. sim. Desejo uma excelente continuação. Conte comigo, sou representante da minha sociedade junto ao conselho profissional e com muito orgulho e com muita paixão também por essa causa. Muito obrigada, Arleide, um fortíssimo abraço e até muito em breve, espero. Está bem, Cláudia, com certeza, com certeza. Quando precisar, estaremos aqui. Um grande abraço para você também. E espero que tenha conseguido esclarecer pelo menos algumas dúvidas para quem puder nos escutar e que os demais possam, de fato, nos procurar. Perfeito. Obrigada. Obrigada, até breve.
Até. E assim encerramos mais um episódio do Associação Livre. Mas continue conosco. Envie-nos comentários, sugestões, siga-nos em nossas redes. Será um prazer dialogar com você.